Bom dia, alunos. Espero que vocês se encontrem bem. E hoje nós vamos falar sobre o papel das regras e autorregras no comportamento humano. Então, hoje, para a gente entender certo funcionamento do nosso comportamento, a gente precisa entender de onde vêm as regras, por que o uso de regras, o que são autorregras, como que isso vai influenciar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano e na relação que a gente tem com a gente mesmo e com os outros, né? Com o nosso ambiente. Vamos lá. O que que são regras? As regras nada mais são descrições verbais de contingências. Então, você especifica o contexto, você especifica o comportamento, você especifica a consequência quando você fala uma frase. Por exemplo, não corram na piscina porque vocês podem cair. Não corram na piscina porque vocês podem se afogar. Nisso, a gente está fazendo uma descrição do ambiente, no caso, assim, a piscina em específico, você pode correr porque pode estar molhado na borda e escorregar, se machucar, porque você vai estar correndo, perdendo o equilíbrio. Muitas coisas estão já descritas, não necessariamente verbalmente falando, outras já verbalmente falando já estão explícitas, mas tem um porquê ali naquela regra, que geralmente é evitar um acidente, um machucado mais grave, e especificamente no caso da nossa espécie, qualquer espécie, na verdade, a gente evita uma vida mais curta, a gente evita a extinção da espécie, isso é natural dos nossos organismos. Então, quando a gente faz isso, a gente quer evitar algum BO, alguma complicação e facilita a vida do indivíduo em grupo para ter uma vida mais longeva, né? Não se machucar, não ficar com alguma sequela, não morrer cedo. E aí existem tipos de regras quando a gente vive em sociedade, que são as instruções. Conselhos também podem ser consideradas instruções, as próprias leis, que cada país tem as suas, são mais rígidas na infração dessas leis. Pode acontecer de você precisar de um advogado, de ir para a presença de um juiz para ser julgado. As normas sociais, que seria aquela questão de bom senso, senso comum, do que se deve fazer na rua, ou que não se deve fazer numa rua, no contexto público, entre outras regras. Mas elas só têm uma questão importante em comum, que é, como eu falei, o guiar o comportamento do indivíduo. A função de uma regra é proporcionar a eficácia e segurança, no caso. Se você não corre perto da piscina, de uma área molhada, se você não põe o dedo de tomada, isso evita que você se machuque, isso aumenta a sua probabilidade de tempo de vida. E quando a gente faz esse tipo de coisa, tem situações que é, não precisa todo mundo, todo o grupo fazer uma coisa que seja, vamos dizer, perigosa, para a gente entender que é perigosa. Uma vez que algo já aconteceu com um indivíduo, a gente pensa assim, nossa, a gente não pode fazer isso porque a consequência vai ser a mesma. Por exemplo, uma pessoa que come algum tipo de alimento e aquele alimento fez mal, aí você evita, ou a própria religião também tem suas crenças contra algum tipo de alimento, o que deve comer, o que não deve comer, o que é sagrado, o que não é sagrado. Isso tudo entra nessa questão de regras. E a gente precisa, não necessariamente hoje são falados os porquês, né? A gente só aponta, não corre na piscina, não coma alimento tal. Mas no passado isso tinha uma explicação, um porquê e uma função. O porquê de não comer tal animal, o porquê não fazer usufruto de um alimento que ficou fora da geladeira.
por tanto tempo. O que que isso está querendo me dizer? Porque quando a gente pensa em regras, a gente tem que pensar não só em mim como comportamento, como organismo sozinho. As regras, elas são comportamento verbal. Comportamento verbal, ele inicia em sociedade, em grupos. Então, o grupo, a comunidade verbal que fala português, por exemplo, tem suas gírias, seus sotaques, seus trejeitos, o que a gente julga de bom tom, o que a gente julga de não ser de bom tom. Também tem essas questões, além de gramaticais, verbais, também tem a questão geográfica da coisa mesmo, dos porquês. Então, as regras, elas estabelecem contingências, elas descrevem a consequência, o comportamento, seu antecedente, o contexto em que isso acontece ou deixa de acontecer, e a razão de que isso precisa ou não acontecer. Então, o primeiro papel de uma autorregra e de uma regra, aqui a gente está falando mais de regra, quando a gente fala de regras, a gente está falando no geral. Quando a gente fala autorregra, já tem relacionado com um organismo específico. No caso eu, no caso você, no caso seu irmão, cada um tem suas autorregras. As regras, então, elas vão regular o comportamento no aspecto de que o que é adequado, o que é inadequado. Por exemplo, no seu contexto familiar, não é adequado você deixar a louça para o seu irmão lavar. O que você sujou, você tem que lavar. Isso vai depender muito de caso para caso, criação para criação, mas geralmente a criação de cada um envolve isso, regras. O que é normal para mim, às vezes não é normal para você. Tem famílias, isso eu vi em uma trend, eu acho, do TikTok, que era assim, solte uma regra na família de um amigo que você visitou, que para você foi chocante e que não bate com a sua realidade. Uma delas era, por exemplo, na casa do meu amigo, todos os dias se tomava refrigerante. Na minha casa, a gente só tomava refrigerante uma vez na semana, fim de semana, e olhe lá. Aí tinha outra regra lá de a família só pode dar descarga no vaso uma vez por dia. Enquanto para a gente, no senso comum, no geral, o quê? A gente, toda vez que vai ao banheiro, tem que dar descarga para não ficar o incômodo, né, do odor, é desagradável, né? Então, para cada um tem um tipo de regra que a gente considera normal, para os outros não necessariamente. E isso entra nessa questão cultural, tanto de família, como a cidade, como o país, como o estado, como o continente, como a nossa orientação, por exemplo, pessoas latinas são pessoas mais voltadas à religião, religião geralmente cristã. Então, a nossa base de pensamento de como seguir certos comportamentos vem muito da religião. Em outros países não necessariamente caminham por esse lado. É, então, eficácia e segurança, quando a gente fala disso, a gente pergunta qual a consequência de eu beber e dirigir? Por que que é proibido a gente beber e dirigir? Quando a gente bebe e dirige, primeiro, a gente vai ficar desorientado, ideal, né? O comum é isso, que fica desorientado, o reflexo, ele fica mais lento. Então, você pegar um objeto como um carro, um veículo como um carro, que vai estar correndo, você não vai estar em 100% dos seus sentidos. Você pode machucar alguém, você pode se machucar, você pode machucar quem está no carro junto com você. Então, a consequência ela pode ser bem maior, bem mais feia do que o próprio comportamento em si. Então, para a gente evitar que você faça isso, a consequência é muito grave. Você pode perder um membro da sua família. E a gente põe esse peso maior na consequência para evitar que esse comportamento ocorra. Porém, contudo, entretanto, nem todo mundo é um bom respeitador das leis. E isso também a gente vai entrar na questão de regras e autorregras. Tem pessoas que seguem regras ao básico, né? Na linha mesmo.
E tem pessoas que regras norteiam, eu escolho seguir tal regra, deixo de seguir a outra regra, tanto faz regras, não tem consequências para mim. Então, é uma pessoa que ela não fica sob controle de um comportamento governado por regras. E o controle, eu já falei para vocês nas outras aulas, controle a gente está falando de influência, ela não se sente ela não é influente por regras. Quando a gente fala, por exemplo, do meu filho, não joga a garrafa no chão, ele não ele joga a garrafa no chão. Esse é um exemplo que, por exemplo, não foi governado por regras, mas a gente precisa entender todo um contexto para a gente entender o comportamento em si. Não é baseado em um que a gente vai poder tirar uma conclusão. Porque, por exemplo, dependendo da criança, tem criança que ainda não entendeu o que que é não. Tem criança que ainda não sabe que objeto é esse, por exemplo, garrafa. Me jura que tá jogando outra coisa no chão, mas está jogando a garrafa. Então, N situações que a gente pode comentar. E passar no sinal vermelho também. Outra questão. A gente pode machucar alguém, pode se machucar, olhar para os dois lados quando a gente passa na faixa. São todas pequenas regras que norteiam o comportamento buscando segurança, com função de segurança para o ser humano. E aí, o mundo, ele é formado, vamos dizer assim, para análise do comportamento como um ambiente interno, que é as minhas interações mais íntimas, como o externo, que é o mundo que é público, que todo mundo tem acesso. Como assim, mais íntimo meu? Tem sentimentos meus que eu não falo para ninguém, tem sentimentos, pensamentos, sonhos, vontades que eu não explano para o mundo. E isso fica aqui na minha intimidade, são meus comportamentos privados, que uma vez que eu falo em terapia, falo para alguém, deixam de ser privados para se tornar públicos. E, por exemplo, quando a gente vive nesse momento aí de integração com o mundo desde pequenininho, se você é uma criança que todo mundo faz as coisas para você, pode ser que você interprete esse tipo de situação como eu não sou capaz de fazer certas coisas, porque todo mundo tem que fazer para mim. Nossa, eu sou muito preguiçoso, porque as pessoas fazem tudo para mim e eu não sei fazer nada, eu não faço nada. Nossa, eu não posso ir para casa do fulano, porque se pedir para eu cortar uma cebola, eu não vou saber cortar e vou passar vergonha. Isso tudo começam a ser eventos privados. E a pessoa vai meio que carimbando um rótulo nela, né? De se sentir incapaz, de não conseguir fazer certas coisas, de não ter um senso de si tão, um leque tão aberto. Na verdade, vai se rotular e pronto. Nossa, não sou capaz. Aquela pessoa, ela vai chegar num ambiente que ela precisa fazer uma tarefa difícil, ela já vai, nossa, eu não vou conseguir. Mal antes de começar, pode ser que ela já desista, já não tenha nem a vontade de pôr essa regra em contrapartida, né? De negar essa regra. Então, as autorregras, o que na cognitivo comportamental geralmente são chamados de crenças, de pensamentos automáticos, esquemas, geralmente está relacionado às autorregras na análise do comportamento. Já tem uma ideia de senso de si. Vou ver se eu consigo passar um vídeo aqui para vocês.
Eu sou boa. Não sou boa o bastante. Eu sou uma pessoa legal. Eu preciso ser aceita. Eu preciso ser eu mesma. E eu sou forte. Mas eu tenho medo. O sucesso é cometo erros. Toda hora. Eu sou ruim. Sou uma boa amiga. E péssima amiga. Eu sou forte. Preciso de ajuda. Então, por esse trecho do filme Divertidamente 2, a gente está vendo uma ideia lúdica do senso de si, que são a partir das nossas memórias, do que a gente já vivenciou, a partir das nossas trocas com outras pessoas, com outras situações, pelo próprio comportamento verbal, a gente forma uma ideia que pode ser fluida ou pode ser fixa de quem a gente é. E dependendo da forma como isso é feito, pode aumentar nosso nível de ansiedade, como o contrário, que é o que a gente vê no Divertidamente 2, que a personagem está tendo uma crise de ansiedade e o senso de si dela está bem fixo, até que começa a ficar um pouco mais fluido e ela consegue se acalmar. Vamos para o próximo. Então, as regras, como eu falei, são orientações sobre se comportar em situações diferentes, dependendo das contingências, né? Então, a gente vai ter que observar o cenário que o comportamento está sendo emitido, a história de aprendizagem do nosso usuário, isso nas variáveis antecedentes. Agora, no próprio comportamento, o comportamento em específico que está acontecendo ali, é, e já entrando nas variáveis consequentes, os reforçadores, né, na verdade, as consequências, o que mantém, podendo ser reforçador, podendo ser punitivo, isso vai depender muito. Então, reforçador, quando aumenta a probabilidade, extinção e punição quando abaixa a probabilidade, né? Então, as consequências podem ser aversivas ou reforçadoras. E aí a gente entra nesses comportamentos governados por regras que podem ser fixos e trazer esse tipo de sofrimento psíquico, sofrimento para o indivíduo. Quando eu falo fixo, é um pensamento muito frequente, um pensamento que vem com muita frequência, em vários diversos contextos, a gente não consegue discriminar e generaliza ele para todos os contextos, de você se sentir incapaz, de você não conseguir fazer certas coisas, de você se limitar a certos contextos, porque você não consegue ter uma variabilidade comportamental maior. Então, se em casa eu sou considerada uma pessoa tímida, introvertida, na escola, na faculdade, na rua, na igreja, eu vou ser essa pessoa tímida. Os outros têm esse olhar de que eu sou uma pessoa invasiva, então eu vou me considerar uma pessoa invasiva. Isso também tem a ver com como os outros nos enxergam e a gente também aprende a ter esse tipo de olhos para a gente também. Então, outro vídeo que eu vou passar para vocês, que é o do Sheldon, que a gente vê muito em casos de toque, que as pessoas têm o transtorno obsessivo compulsivo e certo comportamento ele tem que ser tintim por tintim, ele não pode variar, ele não pode ter diferenças, que entra naquela questão de ser mais rígido, né? Da gente ter algo mais fixo, mais frequente ali. Ah, vou passar o vídeo para vocês.
Excuse me. Why don't you just eat in your desk chair? Why don't I just eat in my desk chair? Here we go. That is my desk chair. That is where I work. I don't eat in my desk chair, and I don't work in my spot. I work in my desk chair and eat in my spot. Wackadoodle. You know, there's kind of an obvious solution here. Get up. There, problem solved. Nobody cares where you're gonna sit. You're not crazy. Excuse me, but the problem is not solved. If your head had been accidentally amputated and we transplanted a dog's head in its place, would that be problem solved? If it were your head, it would be. Sheldon, I am really, really sorry, but it's only for a week. Can't you be a little bit flexible? Yeah, sorry, I didn't really think that through. You claim it's going to be a week, but I have no faith in your dry cleaner. Why not? Did you notice the sign on his counter? He's not a full-time dry cleaner. He also makes keys. Oh, for God's sake, Sheldon. Focus is important. Was Michael DeBakey a wedding planner in between heart transplants? Did Alexander Fleming moonlight as a hairdresser? Thanks for discovering penicillin. Now, how about we try a bouffant? Então, contextualizando com esse vídeo, casos como autismo, como o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, há muita dificuldade de generalizar os estímulos. Por exemplo, Sheldon poderia sentar e comer em outro lugar, mas para ele o lugar que ele tem que comer é o lugar que ele come, o lugar que ele estuda é o lugar que ele estuda, não consegue ter uma generalização fácil. Na verdade, não consegue discriminar fácil. Tudo é visto como um contexto só. Não consegue ter essa certa flexibilidade. E as autorregras, elas têm isso em muitos momentos. Esse viés de a gente não conseguir se flexibilizar diante de situações. Podendo, né, quando a gente não é flexível, causar sofrimento, como demonstrado aqui na imagem. E aí, a gente falou agora sobre a influência das regras e também precisamos falar qual que é essa influência e o poder nas autorregras. Então, nas autorregras, elas vão ajudar a gente a nos orientar no controle do nosso próprio comportamento, que é devido ou não é devido ou indevido ser feito, como se fosse. Lembra que eu falei que certos olhos externos nos enxergam e aí a gente se vê daquela maneira? Sou bonito, sou feio, sou gordo, sou magro. Isso geralmente a gente não tem o senso de si. A gente desenvolveu por conta do olhar de nossos pais, dos nossos cuidadores, nossos amigos, das pessoas que estavam mais próximas. Então, na ausência desse tipo de olhar, durante a nossa autonomia, nós no relacionamento com a gente mesmo, a gente tem esse tipo de pensamento, essas regras, né? De sou capaz, sou bonito, sou competente, é, fora do olhar dos seus pais, que são sua hierarquia, você pode ter uma certa flexibilidade de se comportar. Vai que, por exemplo, dentro da sua casa você é mais estourado, sem paciência, mas fora de casa você é uma pessoa super, hiper agradável. Que será que está acontecendo nesses ambientes para ter tanta diferença? O que está sendo reforçado e o que não está sendo reforçado nesses contextos? E, além disso, as influências das regras, elas vão ser em forma de instrução, leis, normas sociais, descrições verbais das contingências, como eu falei, das relações entre comportamento e ambiente e nossas consequências. E isso tem vantagens e desvantagens.
Isso aqui foi só para reforçar com vocês. Aqui, essa imagenzinha, né? Por exemplo, o código de ética do psicólogo. Se a gente ultrapassar alguma questão ali, pode ser que a gente precise responder judicialmente. As instruções podem ser regras, rótulos, opa, receita, rótulos, é, aqueles caderninhos de, tipo, conselho do dia, normas sociais, por exemplo, que é inapropriado você arrotar na mesa, que é inapropriado você levantar da mesa sozinho, sem todo mundo que estiver jantado terminar, código de trânsito, como entra nas leis. Então, tudo são formas de contingência, explicando a relação entre comportamento, ambiente, o antecedente e suas consequências, que é a famosa contingência tríplice. Como que a gente aprende esse tipo de regras? Como que a gente adquire esses comportamentos? Porque são comportamentos que a gente aprende, são comportamentos operantes. Primeiro, observação, que é o que a gente chama de modelação. A gente imita o comportamento dos outros para a gente poder também emitir isso futuramente. Isso, de certa forma, poupa tempo, poupa custo, custo, eu falo de energia e de você se expor. Então, não necessariamente você precisa ir lá cometer um erro. Se você pode observar alguém e falar, nossa, fulano fez de tal jeito essa panqueca. Vou lá e imito. Você viu fulano jogando sal na panqueca? Ah, uma pitadinha. Então vai lá e faz igual. E aí vai que você não jogou o sal. Ah, essa panqueca ficou com um gosto muito sem graça. Então, faltou isso. Eu devia ter seguido o que eu observei do fulano, devia ter feito igual. A instrução é isso, já é verbal, né? Podendo ser escrito também por gestual. De eu falar pro fulano, fulano, joga uma pitadinha de sal aí para ficar mais, elaborar o sabor, ficar mais legal. A modelagem é quando você, por exemplo, joga uma pitada de sal, e aí você joga outra pitada de sal, e você vê que depois ficou salgado. Não ficou legal pro seu paladar. Na outra vez que você for fazer, você vai calibrar um pouco mais nesse sal. Então, o feedback pode ser tanto seu como dos outros. Você vai, de pouquinho em pouquinho, de tentativa em erro, pelo que foi reforçado, que foi punido, remodelar esse comportamento, aprender a adquirir um comportamento. E a prática é quanto mais vezes você faz, mais leva à perfeição, mais leva ao aprendizado. Você precisou ler centenas de livros para, por exemplo, aprender história do Brasil. Vários textos, teve que escrever em várias folhas, aprender, passar vários anos na faculdade, não, na escola para aprender uma determinada matéria. Generalização. E aí é quando você aplica isso em vários contextos. Se na escola eu tenho que usar o uniforme para entrar na escola, na sala de aula, no serviço é a mesma coisa. Se eu tenho uniforme, eu também tenho que usar o uniforme para trabalhar. Vai que é uma regra estrita do seu ambiente de trabalho. Tem outros ambientes que são super flexíveis e você pode conciliar seu uniforme com uma roupa comum ou só as suas roupas comuns, etc, etc, etc. No caso, por exemplo, do Sheldon, ele não consegue fazer essa generalização de você sentar em qualquer ambiente para comer. Ele discriminou que onde ele tem que sentar para comer é lá no sofá dele e acabou. Ele não consegue comer em outro ambiente sem ficar incomodado. As vantagens, né, do comportamento governado por regras. Eficiência, ou seja, você vai ser mais claro, você vai ser mais rápido, mais previsível para fazer certo tipo de comportamento, economizando seu tempo, recurso, que é o tal do custo de resposta. O custo de energia, de tempo, às vezes até de dinheiro para você fazer certa coisa. Confiabilidade. Uma vez que você faz um comportamento e ele dá certo, você vai repetir outras vezes, e isso também nos membros dos grupos também. Se dá certo tomar uma dipirona para tirar minha dor de cabeça, vou falar isso pro meu filho, que o meu filho vai falar pro filho dele, e aí é uma sequência. Segurança, evita a morte prematura, como eu falei, promovendo um ambiente seguro.
os retornos, né, de você ter as regras como guias para eventos futuros. Então, por exemplo, em catástrofes, sigam as regras o máximo possível, porque pode te ajudar. Claro que tem momentos e momentos que regras a gente vai ter que ser moderado. Um exemplo foi a pandemia. A gente viu que no Brasil o comportamento governado por regras, ele é muito falho. Foi Isso não é necessariamente por conta da regra, isso é por conta do usuário da regra, para quem está recebendo a regra, que é o que eu falei, de que tem pessoas que super respeitam regras e tem outras que, não vai dar nada não, então vou nem fazer nada sobre isso. Que era, use máscara para sair em ambiente público. Fique a 2 metros do seu companheiro para se você espirrar, não, né, evitar contatos. E a gente viu um show de horrores que nada disso estava acontecendo, que a máscara estava aqui, quando a pessoa vinha de máscara, que a pessoa na fila estava colada do mesmo jeito, falando aqui no telefone e pegando nas coisas, porque quando a gente fala, manda um áudio, né, no telefone, a gente está emitindo gotas de saliva ali e pegando nas coisas, né? Então, teve de tudo. Que isso, em países que têm o maior segmento de regras, a gente viu que os casos, por exemplo, foram muito baixos, porque o vírus não se espalhou, já que foi outros 500. Então, comportamento realmente dita cultura, dita comportamento e vice-versa. Na verdade, cultura é comportamento, mas isso a gente consegue ver em números, né, em dados, portanto que isso é importante. Na questão do toque, já é o contrário. Quando a pessoa que tem toque, ela usa dos comportamentos governados por regras de uma forma, enquanto o pessoal no Covid estava fazendo de forma de qualquer jeito, muito largada, o toque a pessoa ela faz ao extremo, ela é extremista. Então tem gente que não sai da casa dela se não tocar 10 vezes na maçaneta, se não checar 3 vezes se o forno, o fogão está desligado, se não pegar no celular e observar a hora em segundos e ver se vai se atrasar. Gera uma inflexibilidade. Inflexibilidade, como eu falei lá atrás, sofrimento, gera sofrimento. Então, as autorregras, elas são adquiridas ao longo da nossa vida, à medida que a gente vai se expondo e se auto-observando, até a gente poder formular as nossas próprias regras. Geralmente a gente vê uma regra dos nossos pais e assume aquela regra como nossa também, sendo que para eles no contexto era diferente, tinham porquês diferentes, mas a gente assume aquilo como se fosse nosso também. Então, a gente também tem que aprender a filtrar até essas autorregras de como a gente pode levá-las para nosso benefício. Porque se a regra existe, algum benefício a gente tira, alguma coisa está reforçando. E ver o que que a gente está perdendo pelo outro lado, porque tudo tem uma consequência. Se a gente está ganhando alguma coisa de um lado, está perdendo de outro. E observar os ganhos e as perdas como se fosse uma balança. Então, as autorregras elas vão nos ajudar para monitoramento e ajuste do nosso próprio organismo, nos ajudam a nos planejar durante a rotina, os nossos sonhos, nossas metas, e é o que a gente, por questões de reforçamento e punição, a gente elaborou para si. Por exemplo, se eu sair 5 minutos antes do evento que eu vou me atrasar, e quando eu vou me atrasar, eu vou ser mal vista, malquista, ninguém vai gostar de mim, eu vou passar vergonha, todo mundo vai olhar na hora que eu entrar. Nossa, que vergonha, que mico. E aí você é aquela pessoa que sai 1 hora antes. E aí já é um pouco inflexível também. Claro, é ideal você ter um prazo calcular pelo GPS quanto tempo para chegar lá, você pode pegar um caminho errado, pode faltar gasolina, vamos supor, se seu carro está lá na reserva, então você consegue calcular isso bem, mas tem pessoas que elas calculam isso de forma exagerada. Ah, porque eu tenho que abastecer toda vez antes de eu sair, senão vai faltar gasolina. Ah,
Meu celular tem que estar carregado no 100%, senão eu vou passar algum apuro. Nossa, eu preciso sair com uma pessoa, só com essa pessoa, porque ela sabe me socorrer quando eu preciso. São esses tipos de pensamentos e comportamentos mais rígidos, mais inflexíveis, que podem gerar um certo sofrimento para aquele indivíduo, porque ele não consegue discriminar e generalizar para os ambientes. Isso tudo, como que a gente recebe esse tipo de informação? Na infância, o desenvolvimento de autorregras ele é gradual, porque a gente ainda está aprendendo a falar, a ler, a entender o comportamento verbal. E isso vem muito dos nossos pais, das nossas professoras, pessoas que nos educam lá no começo da nossa vida. E aí a gente cria certas regras para guiar seu comportamento. Na adolescência, aí já, a gente já é envolvido por outro grupo de pessoas, que são os nossos amigos, mais ou menos da nossa idade, não diferem muito as idades ali. E aí são os jovens que, usar droga é legal, beber é legal, fumar é legal. E hoje a gente está vendo, por exemplo, a geração que inverteu. Hoje é cringe, né? Beber, fumar. Então, as coisas estão mudando. Balada, antigamente, era para o adolescente um status de, nossa, eu sou muito adulto para estar em tal lugar. Hoje, balada, por exemplo, é uma coisa que os adolescentes estão preferindo ir para um café, que é as festas, coffee parties. Esqueci um nome, assim, como se fosse festas do café. Você vai para uma cafeteria que tem um DJ ali, e é isso que está em alta no momento. Então, são rolês que estão associados à natureza, sem muita muvuca, sem aquele furo, sem uso de drogas, e as coisas vão mudando para vocês verem que as regras, elas têm que ser flexíveis. Elas precisam nos nortear, mas não nos prender, nos escravizar a ponto da gente ficar refém daquilo. E na idade adulta, como a gente já passou mais tempo testando e refazendo essas regras, mais elas se consolidam e ficam mais rígidas e fixas. E isso vai depender muito da sua flexibilidade para com elas. Dependendo, como eu falei, quanto mais fixo, mais rígido, mais sofrimento. E entramos agora na nossa revisão das nossas questõezinhas, que são os comportamentos governados por regras. Comportamentos governados por regras são comportamentos que são influenciados pela descrição de uma contingência em que vai nos citar o contexto em que ela vai atuar, qual o comportamento que deve ser adequado ou inadequado e as consequências disso, quando inadequado e quando adequado. Então, dei um exemplo de autorregra. Durante o Covid, como eu falei, comportamento governado por regra, sai com máscara. Um exemplo de autorregra. Põe a máscara ao sair de casa. Só que a gente explicou por que põe a máscara quando sai de casa. Isso que falta, às vezes, esse contato com o ser humano para ele entender. Ele só faz aquilo que ele vê sentido. E às vezes nem assim. Então, quando a gente explica, para evitar que você, pela sua saliva, contamine o colega, contaminando o colega, esse colega pode adoecer, ele pode ser que não tenha condição de ir para um hospital, vai passar para o filho dele, e aí você vai mostrando as possíveis consequências da pessoa, nossa, realmente vou afetar muito uma família que não precisava, né? Isso podia ter sido evitado. Então a pessoa, tá, vou pôr a minha máscara. Tenho muito medo, por exemplo, de matar alguém. Vou pôr minha máscara, vou lavar minha mão, vou passar o gel, aí a pessoa já é mais extremista, né? Mas é um exemplo de autorregra, no caso do Covid que a gente está falando. O que caracteriza o comportamento governado por regras em comparação ao comportamento modelado por contingências? Governado por regras é o que eu falei para vocês. A cultura nos ensinou isso, o que é, o que não é, o que é adequado, o que não é, em que ambientes, em que contextos. E o modelado por contingências, ele é um pouco semelhante, mas às vezes não tem regras envolvidas. Porque o modelado por contingências ou por regras, na verdade, ele também é modelado por contingências, mas não a premissa, ao contrário, não é verdadeira. Então, por exemplo, num comportamento governado por regras, o comportamento é controlado diretamente pelas consequências ambientais.
Enquanto no governado por contingências, modelado por contingências, o controle ocorre por descrições verbais. Contrário, modelado por contingências seria por regras. Quer dizer, perdão, o que eu estou querendo dizer é o governado por regras que aconteceria por descrições verbais. O governado por regras é exclusivamente aprendido na infância. Tudo que tem exclusivamente, tome cuidado. Não. A gente aprende regras a vida inteira. E o modelado também a vida inteira. Só que a nossa sensibilidade, a nossa permissão de deixar ser comportamentos serem modelados ao longo da vida, aí depende muito da gente, porque como a gente repete várias vezes a mesma coisa, às vezes a gente não permite essa flexibilidade e não deixa as contingências agirem. A gente só faz a mesma coisa, só que o mundo não necessariamente nos curva, não curva as nossas vontades, né? E aí a gente pode se surpreender com a consequência que a gente queria e não necessariamente ela vir. No comportamento governado por regras, o comportamento é influenciado por descrições verbais de contingências. Até aqui tudo bem. Enquanto o comportamento modelado por contingências, o controle ocorre diretamente pelas consequências reais. Até aqui tudo bem. O comportamento governado por regras é mais eficiente em situações práticas e imediatas, enquanto o modelado por contingências é útil para planejamentos futuros. Não, aqui está inverso. Por quê? Porque o modelado por contingência, a consequência geralmente acontece na mesma hora, é contingente. Pode ser que demore, mas geralmente é na mesma hora. Já quando a gente se prepara, aí entra o comportamento verbal. A gente consegue pensar lá na frente devido ao nosso uso do comportamento verbal, né? A gente consegue se planejar por isso. Que é, por exemplo, uma questão que a gente desenvolveu a partir da nossa fala. Entender o que é passado, presente e futuro, como a gente pode se organizar, o que a gente precisa levar numa viagem, o que é. Isso tudo vai ser comportamento verbal. Tanto o comportamento governado por regras quanto o modelado por contingências dependem exclusivamente do reforçamento positivo para ocorrer. Não, não necessariamente exclusivamente reforçamento positivo. Vai ter influência das outras consequências punitivas, punidoras e extinção também. Então, pessoal, por hoje é só. Hoje que eu queria falar sobre autorregras era isso. Dúvidas podem deixar aí nos comentários que eu vou respondendo ao longo do tempo. Se gostaram, compartilhem, repassem. É um conteúdo importante para quando a gente fala sobre clínica, que esses comportamentos, geralmente as autorregras são faladas na clínica de uma forma um pouco mais sutil. E a gente precisa aprender um pouco mais sobre comportamento verbal até para poder intervir nessas situações. Então, bye bye. Muito obrigada pela atenção e até mais.